Oi, hoje a gente vai conversar sobre literatura nacional contemporânea escrita por mulheres. Eu vim indicar algumas autoras, eu não tenho certeza quantas são, mas eu acho que são 12. E no total aqui tem 20 livros que eu vou mostrar dessas 12 autoras. São livros que eu li nos últimos 3 anos e que eu amei, dei 4 ou 5 estrelas. E que eu acho que todo mundo deveria ler, que eu acho que quem está começando a se interessar por literatura contemporânea ou por literatura escrita por mulheres deveria dar uma chance. Eu mesma, até alguns anos atrás, lia muito pouco da literatura nacional aqui do Brasil. Eu lia muito mais livros estrangeiros, principalmente ali, né, do, enfim, básico, Reino Unido, Estados Unidos. Então, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a a reparar nisso e a tentar diversificar um pouco mais as minhas leituras. Então eu passei a ler muito mais livros nacionais e também passei a ler muito mais livros de outros países, fora esses países que a gente sempre lê e que é muito fácil de encontrar. Então eu inclusive tenho esse meu projeto de ler um livro de cada país do mundo. Alguém perguntou em algum último vídeo se eu tenho alguma organização para isso. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz no ano passado, eu acho, falando todos os livros que eu já tinha lido até aquele momento, né, todos os países que eu já tinha lido até aquele momento. De lá pra cá eu li mais alguns, então daqui a um tempo eu faço uma atualização, mas eu também tenho lá no Maratona App um desafio que qualquer um pode participar, é só clicar em participar, e aí lá tem listados todos os países e você pode vincular um livro para cada país. Eu vinculei lá um livro para cada país que eu já li, e enfim, eu já vi que tem várias pessoas participando por lá. Já vou começar a mostrar os livros, mas antes, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Nós temos também aqui uma comunidade de membros, os membros têm acesso antecipado aos vídeos, tem vlogs exclusivos e tem sorteios exclusivos. Nós temos também um canal de transmissões lá no Telegram, onde eu coloco promoções de livros desse gênero que eu costumo ler, que eu costumo indicar por aqui. É basicamente literatura contemporânea, também indico alguns clássicos, mas é uma ficção um pouco mais adulta, assim, não são livros tão jovens, alguns livros não são tão hypados, mas enfim, vamos às indicações. Eu vou começar pela autora que vai ter mais livros aqui entre esses 20. Então, os 3 primeiros livros que eu vou mostrar são da Natália Borges Polesso. Eu li esses 3 livros dela, inclusive o que me incentivou a gravar esse vídeo foram 2 coisas, na verdade. O primeiro é que no mês passado, em agosto, eu favoritei 2 livros, e os 2 livros foram livros nacionais contemporâneos escritos por mulheres. E aí eu pensei: "Cara, eu preciso indicar esse tipo de livro aqui no canal", eu nunca fiz nenhum vídeo exclusivo pra isso, então eu quis fazer. E também, aconteceu que nesse mês eu peguei pra ler um livro escrito por homem, depois de muito tempo que eu não fazia isso. Eu acho que já tinha uns 3 meses que eu não lia nenhum livro escrito por homem. Imagina, as minhas últimas, sei lá, 15, 20 leituras tinham sido livros escritos por mulheres, de repente peguei um livro escrito por um homem e eu percebi, assim, logo nas primeiras páginas, a diferença. Eu não estou falando que é ruim, tá, que livros escritos por homens são ruins. Eu tô falando que são muito diferentes. É uma outra visão de mundo, é uma outra abordagem, é uma outra forma de escrita, é uma outra forma, assim, de se expressar, sabe. E eu acho que eu me identifico muito, 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 muito mais com livros escritos por mulheres, e esses livros aqui são livros com os quais eu me identifiquei muito, e enfim, vamos continuar. Aqui estão os 3 livros da Natália Borges Polesso que eu indico. O primeiro deles é Foi um Péssimo Dia. Esse livro é bem pequenininho, eu acho essa capa muito fofa. Ele saiu pela editora Dublinense no ano passado e eu li logo que foi lançado, e eu amei esse livro. Foi o meu primeiro contato com a Natália Borges Polesso e e eu fiquei encantada, gente. Eu recomendo começar por esse aqui, justamente porque ele é bem pequenininho, então já serve pra tu conhecer a escrita dela, pra tu ver se te agrada, porque enfim, talvez não seja, né, talvez algum desses livros aqui que eu vou indicar não seja pra ti. Eu amo, mas nem todo mundo vai amar, enfim. Então, eu recomendo começar por esse aqui. Aqui a nossa personagem principal e narradora, que também se chama Natália, vai narrar 2 dias específicos da vida dela. Um primeiro deles acontece mais ou menos ali na infância e o outro ela já tá entrando na adolescência. E os 2 foram um péssimo dia. Um foi um péssimo dia pro pai dela e o outro foi um péssimo dia pra mãe dela. Então é um livro muito fácil de ler, muito rápido, dá com certeza, tipo assim, senta, lê numa vez só. E ele é muito divertido. A Natália tem uma escrita muito divertida, é irônica, ela é demais, assim, eu amo os livros dela e eu realmente recomendo começar por esse aqui, porque ele já tem um tom próprio da Natália. Eu acho que se tu gostar desse aqui, a chance de gostar de todos os outros dela é muito grande. Então, a primeira indicação é Foi um Péssimo Dia. E a segunda indicação é o segundo livro que eu li dela, que se chama Amora.
Esse livro é bem conhecido, porque ele foi vencedor do Prêmio Jabuti e de outros prêmios também, aqui tem indicando quais são os prêmios que ele ganhou. E ele ganhou essa reedição aqui, eu acho que foi em 2022 que ele ganhou essa reedição, que eu achei, assim, muito linda. Gente, esse aqui é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Eu acho essa capa muito linda. E aqui dentro, logo na primeira página, a gente tem nada mais, nada menos do que um comentário da Conceição Evaristo, a maioral. Então não tenho mais nada a dizer. Esse livro é um livro de contos, são contos sáficos. E assim, gente, eu amo tanto esse livro. Ele é um daqueles livros que, tipo assim, você não quer que acabe, sabe? Eu lembro que foi um dos últimos livros que eu li no ano passado, era dezembro, e eu sempre lia um conto antes de trabalhar todos os dias de manhã. E aí. E aí, às vezes, eu terminava de ler um conto e não dava tempo de ler outro antes de sair pro trabalho. E eu ficava, gente, mas eu quero tanto ler outro conto, eu quero tanto ler outro conto. Porque são perfeitos. E são contos, assim, eles têm uma ligação, porque eles todos têm esse tema central, né, mas eles são muito diferentes entre si. Tem contos em que a personagem principal tem 70 anos, tem contos que a personagem principal tem, tipo, 8 anos, tem contos em que a personagem principal é lésbica, tem contos em que ela é bi, tem contos em que ela é assumida, tem contos em que ela não é assumida, tem contos em que ela está num relacionamento, tem contos em que ela está solteira, gente, assim, é maravilhoso. Eu amo esse livro, é um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida, se não o melhor, então recomendo demais. E o terceiro livro é Controle, que eu li no mês passado, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, eu vou deixar aqui linkado o vídeo de lidos do mês de agosto, onde eu comentei um pouquinho sobre ele, porque eu gostei, enfim. Mas, enfim, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, então também recomendadíssimo. Eu acho que eu vou tentar ir um pouco mais rápido, porque ainda tem 17 livros pra mostrar, né. Bom, partindo de uma Natália para outra, agora nós temos a Natália Timmerman, que eu li 2 livros dela e amei os 2 também. O primeiro deles é Copo Vazio. Eu sei que esse livro divide opiniões, tem muita gente que leu e não gostou nem um pouco, mas eu amei, eu li e amei. Inclusive quero reler. Eu li ele no ano passado ou ano retrasado, e eu li ele também todo de uma vez. Peguei, sentei e li todo ele, e também acho essa capa muito bonita. Aliás, a capa da Todavia, né, todas as capas da Todavia são muito bonitas. Da Dublinense também, né, que eu mostrei antes. E enfim, aqui o assunto principal que a gente vai tratar é o ghosting, né, uma mulher que começa a se relacionar com um homem e, enfim, ela acha que aquilo ali tá se desenvolvendo em um relacionamento sério quando de repente aquele cara simplesmente some sem dar nenhuma satisfação. E ela percebe que ele tá seguindo a vida dele, não é que ele sumiu, tipo, nossa, foi sequestrado, né? Ela percebe que ele tá seguindo a vida dele e ele só simplesmente fingiu que aquilo ali que teve entre eles nunca existiu de um dia pro outro. Então a gente vai acompanhar aí a agonia dessa mulher, porque o problema do ghosting não é tanto a falta da pessoa, claro que tem um pouco, principalmente ali no início, mas sim a falta de resposta, né? Porque ela não sabe o que aconteceu, se ela falou alguma coisa, se ela fez alguma coisa. Então ela fica nessa agonia, sabe? E eu achei isso muito interessante, eu achei muito interessante como foi colocado aqui. Óbvio que a gente sente raiva da personagem, a gente pensa, cara, acorda pra vida, esse homem não vai voltar, supera isso. Mas eu acho que esse é o intuito do livro, né? Então eu realmente gosto muito e indico muito esse livro, também é bem curtinho, enfim. E em As Pequenas Chances, a Natália vai. Esse é um livro de ficção, tá? Ele tá catalogado como ficção, mas aqui tem muito da Natália e da relação que ela tem com o próprio pai, o pai dela que veio a falecer. Então, ela vai falar um pouco sobre esse processo do luto e sobre perder o pai, sobre ter que revisitar algumas memórias. Então, também é um livro bem interessante. Esse é um pouquinho mais denso, assim, então eu não li tão rápido, mas eu gosto muito dele e também tenho muito carinho e indico pra vocês. A próxima autora que eu vou indicar é a Marta Batalha. Esse aqui é um dos meus livros nacionais favoritos, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu amo muito esse livro, ele tem adaptação para o cinema, e eu sei que esse filme também é bem famoso. É que vai narrar o cotidiano da mulher brasileira comum, né? A dona de casa, a mulher que não tem direito de ter ambição, não tem direito de ter sonhos, ela é condicionada àquela vida de cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar dos filhos, e esse é o papel dela e ponto, né. Então vai falar muito sobre esse papel da mulher aqui na sociedade brasileira. Então é um livro realmente muito real, sabe. Ele é triste, mas ele é real, e eu acho que todo mundo deveria ler. Esse, assim, se eu tivesse que selecionar um aqui entre todos, eu acho que seria na real não, tem outro, eu vou depois falar qual é, mas se eu tivesse que selecionar 2, seriam aquele outro e esse aqui, que eu acho que todo mundo deveria ler. Então fica aí a recomendação. E aí depois eu li Chuva de Papel, também da mesma autora, da Marta Batalha. Pra mim ele não chega aos pés de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eu acho que em partes porque aqui nosso personagem principal e narrador é um homem, e isso me distanciou um pouco da história.
Então, talvez, né, por conta disso eu não tenha gostado tanto assim, mas eu gostei. É um livro bem intrigante, é um livro bem diferente, que vai contar a história de um jornalista e logo no início ele tenta se, né? E aí não consegue, então a gente vai acompanhar aí os próximos passos dele, os próximos dias. Ele vai acabar ficando hospedado na casa de uma senhora. E aí vai nascer ali uma relação de amizade e ao mesmo tempo inimizade entre esse jornalista e essa senhora, porque ela, assim, ela não tem papas na língua, ela fala exatamente o que ela pensa. Então eles às vezes acabam batendo boca e é bem divertido, assim. Mas enfim, é um livro também bem interessante. A próxima autora é a Jarid Arraes. Esses 2 livros eu li esse ano. O primeiro deles, Redemoinho em Dia Quente, eu li logo no início do ano, acho que foi em janeiro ou em fevereiro. É um livro de contos e ele é muito bom. Eu acho que aqui tem um dos contos que eu mais chorei na minha vida. Eu não vou lembrar o nome, eu acho que é esse aqui. É esse aqui, ó. Telhado quebrado com gente morando dentro. Esse conto é muito triste e eu não teria como não chorar. A escrita da Jarid é, assim, maravilhosa, então recomendo também, é um dos melhores livros de contos que eu já li. E o outro livro dela é Corpo Desfeito, que é o outro livro que eu li no mês passado, que eu falei que eu favoritei, que me inspirou a fazer esse vídeo. Então, aqui eu também não vou comentar muito sobre ele, porque eu já falei no vídeo de lidos do mês de agosto, né, que eu também vou deixar linkado aqui. Mas ele é, assim, maravilhoso, também é um livro muito triste, eu li ele todo de uma vez. Eu comentei até no vídeo de lidos que eu cheguei em casa numa quinta-feira comum da minha vida, tinha trabalhado o dia inteiro, e pensei, vou pegar esse livro aqui pra ler um capítulo antes de dormir, quero começar uma leitura nova. Peguei pra ler um capítulo, li tudo. Não dava pra parar, eu queria muito saber qual ia ser o desfecho, o que que ia acontecer no final desse livro, se isso ia ter um final feliz ou não. Maravilhoso, perfeito, leiam. A próxima autora é a Fabiane Guimarães, e aqui nós temos 2 livros dela. O primeiro é Como se fosse um monstro, que eu li esse ano e foi a primeira leitura conjunta que eu fiz aqui no canal com vocês. Então, ele sempre vai ter um lugar especial no meu coração por conta disso, né? Foi a primeira leitura conjunta que a gente fez, que a gente discutiu sobre o livro. A discussão foi maravilhosa, me trouxe diversos pontos que eu não tinha pensado quando eu li. E, enfim, eu amei esse livro. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que trabalha como barriga de aluguel, né? Trabalhou por muitos anos como barriga de aluguel. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Então, é um assunto que eu nunca tinha lido antes na literatura. E eu achei muito interessante de acompanhar. Também é um livro bem rápido de ler, ele não é muito longo. A diagramação dessas edições da Alfaguara são muito confortáveis. Recomendo muito esse livro, é maravilhoso. E aí eu dei uma roubadinha, porque esse aqui é o único livro que eu não li ainda, que tá aqui em toda essa lista. Mas eu queria mostrar ele porque eu pretendo ler ele muito em breve, se não esse mês no próximo, que eu também vejo muita gente elogiar da Fabiane Guimarães, que é o Apague a Luz, Se For Chorar. Esse aqui é o primeiro romance publicado dela, e o Como Se Fosse um Monstro é o segundo romance publicado dela. Então eu inverti aí a ordem, comecei pelo segundo. Mas enfim, são livros independentes, né? Não, um não é relacionado ao outro. E eu pretendo ler esse aqui ainda esse ano, então, e aí eu conto pra vocês o que eu achei. Mas tô comentando aqui porque eu imagino que seja tão bom quanto e que eu vá recomendar também. A próxima autora é a Eliane Brum, autora do livro Uma Duas. Esse livro é um dos melhores que eu já li em toda a minha vida, e eu acho que foi o que me fez ver que eu realmente sou apaixonada por literatura contemporânea brasileira escrita por mulheres. Eu li em 2022 e, assim, eu fiquei encantada, gente. Eu amei muito esse livro. Eu não sei explicar, mas basicamente a gente vai acompanhar aqui, através dos 2 pontos de vista, a relação entre uma mãe e uma filha. Uma relação que é bem complicada e a gente vai entender o motivo aqui através dos olhos das 2. Então a gente vai ver toda a história do ponto de vista da filha primeiro, e aí durante a leitura a gente pensa: "Meu Deus, que mãe horrorosa, que mãe terrível". E aí depois a gente vai conhecer o ponto de vista da mãe e a gente vai, né, talvez relevar algumas coisas, talvez mudar um pouco de opinião, talvez entender que aquela mãe também tem as suas questões, que aquela mãe também teve uma mãe. Enfim, é um livro muito bom, é um livro complexo até, eu diria, e que me causou, assim, um mix de sentimentos, então eu recomendo muito. E aí eu vou mostrar um livro aqui que não foi escrito pela Eliane Brum. Aqui a gente tem uma HQ do Pablito Aguiar, que se chama Almoço, uma conversa com Eliane Brum. O Pablito, então, entrevistou a Eliane e transformou isso em uma HQ, né, essa conversa. E toda essa conversa rolou enquanto a Eliane cozinhava um feijão, e aí depois, durante o almoço, eles comendo esse feijão. E eu achei, assim, muito legal, sabe? As ilustrações, tudo, assim, tudo que ela fala, eu achei muito incrível. Trouxe um aconchego, assim, sabe? Eu realmente amei a casa onde ela vive, o jardim, tudo, enfim.
Eu achei, assim, maravilhoso, gente, eu amei, eu li também no ano passado e eu quero reler, porque é muito fofo. E aí eu trouxe aqui pra complementar, mas não é um livro escrito pela Eliane. Bom, agora todas as próximas autoras são autoras das quais eu li somente um livro, não tenho nada mais pra indicar do que um livro. Mas são livros que eu amei, então com certeza tenho intenção de ler mais livros dessas autoras. A primeira é a Noemi Jaffe, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, mas esse livrinho aqui, bem pequenininho, é Lily, Novela de um Luto. Então aqui ela vai comentar um pouco sobre o luto, sobre a perda da mãe, e aqui numa relação entre mãe e filha muito mais saudável, né, do que a que eu comentei ali que eu li em uma duas. Eu gostei bastante, também li todo de uma vez, porque realmente é bem pequenininho. E é bem bonito, assim, sabe? Ele tem algumas passagens bem bonitas, bem marcantes, assim, sabe? Então recomendo demais aí Lily, Novela de um Luto. A próxima autora é a Vera Saad, com A Face Mais Doce do Azar. Acho que vocês já devem estar cansados de me ver falando sobre esse livro aqui. Eu li esse ano, eu amei esse livro. Ele também é bem curtinho, dá pra ler todo de uma vez. E assim, ele é maravilhoso, gente. Ah, eu tô assim, ansiosíssima pelo próximo livro da Vera. Com certeza eu vou ler assim que lançar. Porque ele é maravilhoso. Esse livro aqui é perfeito. E eu queria que todo mundo lesse, eu queria que muita gente falasse sobre ele. Então, aqui atrás tem uma frase da Jarid, que é uma das autoras que eu já recomendei aqui nesse vídeo, e ela disse: "Muitos dos temas aqui tratados são de profunda relevância e merecem muitas oportunidades para que sejam objetos de reflexão e diálogo. Vera Saad, excelente escritora, nos presenteia com uma protagonista que desperta nosso afeto e nos emociona, um presente para quem lê e uma habilidade inquestionável de quem escreve." Aqui a gente vai conhecer a do Bianca, ela tá entrando na adolescência, então ela já tá passando por esse momento aí que é bem complicado da vida, né, que é a saída da infância, a entrada na adolescência, a descoberta do próprio corpo e a descoberta de alguns sentimentos, enfim. Então ela tá passando por esse momento bem delicado e ao mesmo tempo ela vê a família dela passando por um momento delicado, porque aqui entrou em vigor o plano Collor, que confiscou as contas de todo mundo e a família dela se vê ali desesperada, né, sem nenhum dinheiro e tendo que descobrir maneiras de lidar com isso. É um livro bastante único, assim, porque ele vai retratar um período muito específico da política brasileira através do olhar de uma criança barra adolescente que tá vendo aquilo ali acontecer e se sente impotente, porque ela não tem nada que possa fazer, né. Então eu amei esse livro, vou continuar recomendando muito por aí. Por favor, leiam Vera Saad. E A Face Mais Doce do Azar está disponível no Kindle Unlimited ou o e-book. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o e-book está custando R$ 2,90. Então, não percam a oportunidade. A próxima autora é a Eliana Alves Cruz, com Solitária. Esse é o livro que eu falei que eu acho que se eu tivesse que escolher um livro daqui para todo mundo ler, seria esse. E eu realmente acho que todo brasileiro deveria ler este livro. Ele é maravilhoso, ele é muito importante, ele vai tratar assuntos muito importantes, mais de um. Aqui atrás nós temos frases do Itamar Vieira Júnior e da Conceição Evaristo. Aqui a gente vai conhecer a história da Mabel e da Eunice. A Eunice é mãe da Mabel e trabalha como empregada doméstica para uma família num apartamento de luxo ali em Copacabana. Eu acho que é em Copacabana. Eu não sei, na verdade, se fala onde é que é ou se eu simplesmente inventei essa informação, mas enfim. Ela trabalha como empregada doméstica para uma família muito rica que vive ali em um apartamento de luxo. E ela tem ali dentro dessa casa um quartinho, né? Um quartinho onde ela vive. E ali dentro desse quartinho ela cria a filha dela, Mabel. Então a gente vai acompanhar essa relação de trabalho através do olhar da Eunice, que vê tudo isso de uma forma, e através do olhar da Mabel, que vê isso de uma forma completamente diferente, porque a Mabel tem contato com o mundo exterior, ela vai pra escola, ela conhece pessoas, e ela quer mais do que aquilo, sabe? Ela não quer crescer dentro de um quartinho, estar condicionada a esse tipo de vida, ela quer cursar uma faculdade, ela quer conseguir um outro tipo de emprego. Ela vê a relação entre a mãe dela e os patrões dela de uma forma muito diferente do que a própria Eunice vê, sabe. Então elas acabam tendo alguns conflitos por conta disso. E aí tem um acontecimento que vem pra abrir os olhos da Eunice, talvez, tem que ler pra descobrir, mas enfim, é um livro maravilhoso, recomendo pra todo mundo, por favor, leiam Eliana Alves Cruz. Eu quero muito ler outros livros dela, eu sei que ela tem outros livros publicados, eu tenho muita vontade de ler também, mas por enquanto eu li só Solitária mesmo. Bom, gente, agora vem só livros que eu li esse ano. O primeiro deles é Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes. Eu gostei muito desse livro também, e eu comentei sobre ele no último vídeo dos livros de agosto, então eu também vou deixar linkado aqui para vocês verem a minha opinião. Mas é também um livro bem curtinho, bem rápido de ler, e eu recomendo demais, amei.
Depois nós temos a Giovana Vieira com Virgínia Mordida. Esse também foi um dos melhores livros que eu li esse ano. É muito bom. E vai falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Ele é um livro mais adulto, assim, os personagens já têm ali entre 30 e poucos anos, então eles estão vivendo alguns dilemas que são condizentes com essa idade. E eu gostei muito de ter lido sobre um relacionamento abusivo, assim, com um olhar um pouco mais maduro, sabe? Porque eu acho que a gente tem muitos livros retratando relacionamentos abusivos, mas livros muito jovens, e às vezes acaba até retratando de uma maneira um pouco irresponsável, não sei. Mas é que eu gostei muito de como tudo foi abordado, e eu também já falei mais sobre ele aqui no canal, foi no vídeo de lidos de julho. Depois temos a Silvana Tavano com Ressuscitar Mamutes. Esse foi meu primeiro contato com a Silvana e eu amei também. Ela tem um outro livro publicado também pela Autêntica Contemporânea que se chama O Último Sábado de Julho, Amanhece Quieto, que dizem também ser muito bom e eu tenho muita vontade de ler. Então, quando eu ler, eu conto pra vocês. Mas por enquanto eu li só Ressuscitar Mamutes e também recomendo, é muito bom. Comentei também mais sobre ele no vídeo de lidos. Eu acho que esse aqui foi no lidos de junho. E por último, mas não menos importante, a Elisama Santos com o livro Mesmo Rio. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano e um dos que mais me marcou. Eu lembro perfeitamente dele até agora, tudo que aconteceu. Aqui nós temos um livro sobre dinâmicas familiares. A gente vai conhecer a história de 3 irmãos que são muito diferentes entre si e a gente vai entender um pouco da relação entre eles e também a relação deles com os pais, né, com a mãe, com o pai, principalmente com a mãe. E a gente vai ver que cada um enxerga a mãe de uma forma diferente. Então é muito interessante acompanhar isso aqui. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu comentei também sobre ele no vídeo de lidos de janeiro. E eu não conheço uma pessoa que tenha lido esse livro e não tenha gostado. Eu recomendei esse livro pra muita gente. Muita gente disse que leu por minha causa e todo mundo disse que amou. Eu, inclusive, também peguei ele pra ler por recomendação de alguém. Eu acho que foi do Matheus, que comentou no meu vídeo no TikTok, recomendando esse livro aqui. Aí eu fui ler a sinopse, ele nunca tinha me chamado muita atenção. Eu acho essa capa, assim, meio... não diz nada. E aí eu li a sinopse e pensei, vamos ver, né? Todo mundo tava elogiando e tal. Peguei pra ler e realmente, gente, ele é maravilhoso. Então, assim, é um livro que eu tenho certeza que se você pegar pra ler, você não vai se arrepender. Talvez tenha gente que não ame, talvez, mas achar ruim. Acho difícil que alguém ache esse livro ruim. Leiam, é maravilhoso. E é isso. Bom, gente, esses foram os 20 livros que eu tinha pra indicar. Me contem aqui embaixo qual é o seu livro brasileiro contemporâneo favorito, escrito por mulher, claro. Contem também se vocês já leram algum desses livros, se tem vontade de ler, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. Quero pedir que, se por favor vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outro livro, por favor, comprem através do meu link na Amazon, que vai estar aqui na descrição. Assim eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam nada por isso, estarão apoiando o meu trabalho. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo e um beijo.